Olá, boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês diretamente do estúdio aqui da B3. A B3 é Brasil Bolsa Balcão, o novo nome da Bolsa, e no Centro Histórico de São Paulo. O programa que eu vou apresentar agora, comecei a apresentar agora, você pode assistir, como está assistindo aqui pelo SBA, pelo canal do Boi, ou se você perder, se você desejar ver outra vez, a partir da semana seguinte, ele estará na página do YouTube. A página tem o nome de Programa Mercado Futuro e lá estará o programa, fica lá, você pode ver e rever quantas vezes quiser, basta você ter internet, quer dizer, usar a internet. E estando no YouTube tem também um outro canal que eu tenho lá que é o Direto da Bolsa. São informações mais sucintas, mais curtas, mas também no mesmo YouTube. Bem, pelo que eu entendi, o assunto hoje vai ser pecuária. Eu estava pensando em falar mais de ensino no Brasil e tal, mas eu acho que o negócio vai ser pecuária. Eu estou recebendo hoje aqui, com muito prazer, a professora doutora Mayra Ortiz Assunção, acho que eu acertei. Ela é professora de Biotecnologia da Reprodução, acho que é isso, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Como eu disse outra vez que teve um professor da USP aqui, eu como nasci no Brás, aqui em São Paulo, aqui pertinho, e eu sempre tive muito orgulho quando se comemora, aí, todo ano se comemora, a Revolução de 1932, a constitucionalista, eu descobri, lendo, que uma das maiores vitórias que São Paulo teve, e teve vitória, né? Era contra a ditadura, foi a criação da USP. Olha que coisa boa. Boa, bonita e importante, porque a USP é uma universidade respeitável no mundo todo. Bem, então estou aqui com a professora Mayra. Posso chamar de Mayra ou você quer que eu fale Mayra Ortiz Pode chamar Assunção? de Mayra. Professora Mayra. Muito boa tarde, muito Boa obrigado tarde. pela sua presença. Vamos falar um pouco do ensino, vamos do ensino. Então, o que eu estava pensando aqui, estava comentando com você, com essas tecnologias, esse smartphone que é um computador ambulante que você anda para cima e para baixo, enfim, com todas essas ferramentas tecnológicas que tem hoje, como é que é dar aula hoje? Os alunos são iguais, estão diferentes, eles podem usar tudo isso na aula, como é que é? Bom, boa tarde. Boa tarde. Tocou o celular, é expulso da sala, como é que é? Não, na verdade, a gente tenta dar um pouquinho de bom senso para eles e sempre conversando. Claro que cabe a cada professor decidir se pode utilizar essa parafernália, né, digital em sala de aula. Muitos anotam aula no laptop, eles têm uns teclados que se conectam no celular. Bom, Sim, tem bom, Wi-Fi, irmão. tudo. Então, muitos alunos anotam mesmo. Você fica até impressionada com a rapidez mas, claro que a gente pede bom senso. Eles não atendem, pelo menos lá na USP, eles não atendem celular em sala de aula, mas às vezes quando toca, sai. Mas eu acho, o nosso grande concorrente é o Facebook, é o WhatsApp. Principalmente em aula prática, que a gente dá aula prática para grupos menores, você está lá falando ou dando aula e explicando coisas e ele está. Então, assim, Mayra, eu não me. Assim, eu chamo atenção, peço por favor. Às vezes, quando eu me irrito um pouco, eu falo, gente, eu estou numa situação aqui, meu celular fica na minha sala. Acho que também tudo é muito exemplo, né? Meu celular fica na minha sala. Então, eu tô ali, eu falo para eles, eu tô aqui 4 horas só de vocês, né? Usem, abusem, né? Não vamos, se eu posso, né, parar minha vida para ficar aqui, eu acho que vocês também podem se dedicar a mim. Então, também é uma conquista, você tenta conversar, assim, às vezes você consegue, às vezes não. Então, assim, no começo do semestre a gente tenta, né, trazer o aluno. E muitos eu abandono no meio do curso, no sentido de, você não quer? Assim, o bom de se trabalhar com adultos, né, é que eles são adultos. Então você tenta mostrar para eles, né, a contrapartida e depois você simplesmente fala, é uma decisão sua, livre-arbítrio existe para isso. Agora, o Google, né,
durante essa... Daí é até salutar, sabe? Então, muitas vezes, quando é feito gostoso. Então, às vezes você está numa conversa, você está... Ah, professora, o que que é tal coisa, né? Ah, eu vi aqui no Google, você falou tal coisa, mas aqui no Google... Daí você cria um diálogo. Sim. Então, assim, isso eu gosto. Mas não quando também é para ficar te desafiando, ficar vendo sabe? Que também tem uns espíritos de porco que ficam. Sim, em todo lugar tem. Você falou do Google, lembrei de uma amiga minha que aliás trabalha também, eu que botei ela em TV, que ela casou e o marido tinha filhos adolescentes, né? Ou pré-adolescentes, então, só para falar do Google. E aí um dia eu vi uma discussão no Facebook, ela falou assim, ó, gente, que coisa incrível. Lembra, quando eu era pequena, quando a gente perguntava pro pai e pra mãe como é que a gente nasce e tal, disse, o papai põe a sementinha na mamãe, né? E aí a mamãe fica e tal. Os meninos do marido dela começaram a perguntar, estavam nessa idade, vai no Google e olha. O Google é útil. Virou até isso. Ele explica tudo, né? Se é tudo verdade, eu não Eu sei, não mas sei. que ele tem é uma ferramenta poderosíssima, é. Mas você ficou com vontade de falar na parte de educação ou de ensino, Não é, etc? eu queria saber Fica à como é que. vontade. Eu sou presidente da comissão de graduação da faculdade. Então, assim, estou bastante familiarizado com o tema, pelo menos do ensino, da medicina veterinária lá na... Então, eu queria saber como é que o aluno está com essa traquitana toda. Se Nosso, melhorou para o não professor. melhorou. Na verdade, o nosso maior problema hoje no aluno, eles são muito imediatistas. Eles sofrem uma pressão muito grande, não sei, sabe, com o curso, é só você ver, né? A gente anda tendo muito problema de saúde mental, aluno frustrado, aluno deprimido, mas acho que é dessa geração como um todo. Ah, e o que cabe ao professor hoje não basta mais ter uma boa didática ou ter um conhecimento, porque esse conhecimento que eu tenho, ele também pega no Google. Então, o professor hoje, ele tem que ser um mediador. O professor hoje tem que ensinar. Eu acho que o nosso novo desafio como educador hoje é, nesse leque de informações que ele tem, e muito fácil, ensinar ele a pescar quais são as informações importantes, pertinentes e essenciais para a vida dele. Então, na verdade, a gente tem que fazer um papel, eu acho, hoje de mediador. E, claro, tem novas tecnologias, o aluno não está conseguindo mais ficar em sala de aula muito tempo. Aquelas aulas expositivas, eles se perdem, você sente. Então, é muito... Se você consegue manter aquela turma num assunto interessante, sempre tentar trazer o aluno para uma discussão, daí você consegue levar a aula. Se ficar aquela coisa só de você projetando e falando, você vê que eles vão se perdendo ao longo daqueles Eu não, 2 horas que você tem lá eu com não sei, ele. eu tive várias experiências desse tipo que me deixaram profundamente irritado. Portanto, eu acho que eu seria um péssimo professor. Às vezes me convido para falar sobre, enfim, jornalismo do agro, o que seja. E aí você vai, eu já fui várias vezes. Aí você entra na sala, lota. Entra, parece uma cavalaria rusticana. E aí você chato eu acho que eu não sou, estou longe de ser. Posso ser meio. Não, chato eu não sou. E aí começa a sair um grupinho, certo grupinho. Quando termina a aula, tinha 10 abnegados lá que estavam a fim É de mais ou entender menos o isso. assunto. Eles, Ah, com o eles professor também? Ah, também, mas você tem o também. poder da lista, da chamada. Não, sim, tem esse, mas assim, é um poder meio para, não sei todos os professores, mas a qualidade da minha aula depende muito do aluno. Isso é fato. Então, quando eu tenho eles comigo, né, você vê na carinha deles que eles estão te acompanhando, que estão interagindo com você, minha aula cresce um absurdo. Quando eu começo a ver, sabe, que eles começam a se desligar, começam a sair, eu vou murchando. Então, é um desafio que a gente tem em sala de aula. Então, é um processo complicado. Nós já continuamos, Tá eu bom. tenho que chamar um intervalinho. Gente, nós estamos conversando um assunto super importante. Primeiro, a professora a Mayra Ortiz Assunção, ela dá aula
perdão, uma escola de medicina veterinária. Na minha singelíssima opinião, ser veterinário é muito mais complicado que ser médico de ser humano. Porque ser humano fala, tá doendo aqui, tá doendo ali. Bicho, até onde eu sei, não fala. Sei lá, apertando eles podem fazer barulho, mas... E numa aula num curso de medicina veterinária ou zootecnia, eu imagino que concentração é fundamental. Mas parece que não é bem assim. Mas já já a gente volta a conversar com a professora Mayra para continuar falando de educação. Até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Eu falo aqui do estudo da B3. Eu converso com a professora a doutora Mayra Ortiz Assunção. Ela é professora de biotecnologia da reprodução na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Quer dizer, aqui em São Paulo. É aqui em São Paulo, mas não é só aqui em São Paulo. Tem aula fora de São Paulo também. Então, o professor, eu falava do negócio da concentração. E aí você começou a falar um pouco do papel do veterinário. Eu estou envolvido numa família de veterinários. Minha esposa é veterinária e o avô dela é veterinário, acho que foi quem fundou aí o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Tudo que se come, você está dizendo isso, acho que já falamos aqui, mas eu acho que tem que repetir. Tudo que a gente ingere passou por um veterinário. Quer dizer, o papel do veterinário é muito mais importante do Muito que mais. de jogador de futebol, por exemplo. Com certeza. E não é tão bem remunerado E não, quanto. não é, não. Não vamos falar de Tá bom. remuneração, porque aí nós vamos perder feio. Jornalista, então nem te conto. Bom, mas, enfim, eu estava falando de concentração. Assim como o que você me falou antes do intervalo, que quando o aluno está, você ganhou o aluno, a tua aula cresce, e quando eles começam a debandar, você também. É porque dar aula é um pouco como o que nós estamos fazendo aqui, quer Sim, dizer, sim, você tem que ir sentindo. você tem que sentir o clima, Tem que senão sentir. não é uma- que é a não é diferença, isso é bobagem que eu vou dizer, mas é como ir assistir uma peça no teatro e um filme. Sim, São coisas completamente diferentes. completamente Tudo diferente. bem que às vezes o filme te agarra também, né? Claro, Mas o claro. teatro não, tá lá o cara ali na frente, não é assim? E uma E reação da plateia pode te sim, desestabilizar. sim, um ronco, É. coisa assim. A procura pelo curso de medicina veterinária é consistente, é grande? No nosso lá na USP é altíssimo. Ah, A é? gente tem uma relação no último vestibular, 33 para 1. 33 33 candidatos para uma interessados para uma vaga. vaga. Uau, E com uma evasão até que bem baixa, acho que o nosso curso tem em torno de 5% de evasão, mas é uma evasão logo no começo. Às vezes a pessoa entra achando que o curso é uma é coisa. uma coisa. Muitas jovens, eles entram no curso de veterinária com uma vontade de salvar o urso panda, e o curso de veterinária não é isso, até porque tem uma parte de produção animal Ah, fortíssimo e essencial, ainda mais num país que a gente vive. Então, quando a gente começa a apresentar o curso para esses alunos, alguns desistem, falam, não, não quero, vou fazer outro curso porque tem uma veia conservacionista quero salvar o maior, urso panda. quero salvar o urso panda. Certo. Ou que não se encaixa no curso e vai fazer outra coisa. Então, a gente tem uma procura muito grande e uma evasão baixa. E como é que você classifica? O curso é o quê? 50% é prática, 50% teoria? Não. Porque tem muita prática, né? A gente acabou de passar por um processo, não saiu o resultado ainda, então não me pergunte, de acreditação do curso de veterinária feita pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Isso daí está sendo não vou dizer uma exigência, mas da OIE, por causa das nossas 300 escolas de veterinária. O Brasil tem 1/3 das escolas de veterinária do mundo. Isso a Com razão, organização. vai. Não, É desculpa, muito? não. Muito, Nós muito, temos muito, muito. 210 milhões de cabeças só de gado bovino. Mas não comporta, Fora não tem, suíno, não tem. equino, Os caprino. Estados Unidos tem 30 escolas. E por que nós temos 300? Daí a gente tem que conversar no MEC, a gente tem. Porque criar escola também virou um empreendimento, né? Então, e as fiscalizações, a política, então assim, criou um boom de criar escolas.
E, e na área de veterinária, uns anos atrás, o Conselho Federal tentou fazer prova de Sim, prêmio, que nem a OAB que nem a tem. OAB. Durou 2 anos, 3, e depois, por pressões políticas também, isso foi pararam. E agora está tendo uma pressão muito forte de que volte, porque tem informação muito ruim no mercado. Esse que é o problema. Isso assusta muito. Quando você pensa que na profissão do médico veterinário tem uma vida, tem um ser humano por trás, tem uma saúde pública por trás, né? Tem um profissional não tão bem formado, isso assusta. É complicado, sem dúvida nenhuma. Então, Eu já conversei com muita gente conversa de sim, sala de visita, que quer fazer medicina veterinária porque adora cão e gato. é, E se eu falar para minha mulher que eu vou abrir um banho e tosa para ela, eu apanho. apanha. Isso eu conheço, tua mulher apanha. Mas o problema que eu vejo talvez é a não compreensão da dimensão que é a profissão medicina veterinária. O Conselho Regional, você entra na página, são mais de 36 não profissões, mas facetas da medicina veterinária que o profissional pode atuar. Desde perícia, desde clínica, né, professor de mercados, indústria. Então, assim, são 30 e mais de 36 aptidões que você pode exercer depois. Então, a gama é incrível e a grande maioria continua, né, focado em ficar disputando o mercado pet. E mercado pet, assim, o pet shop, né? Tem uma nutrição atrás do mercado pet, tem laboratórios atrás do mercado. Tem tantas, né, oportunidades de mercado que o que eu vejo às vezes o recém-formado, às vezes é muito, né, fechado, né, é obtuso naquilo, não quero uma clínica, sendo que e daí se frustra com a profissão. Ai, a profissão não é bem remunerada. Não, não é, porque você pegou um nicho de mercado que está muito concorrido. E tem outros nichos de mercado pedindo, assim, absurdamente, de profissionais bem qualificados. Você não viu agora que tem, já que nós estamos num canal do boi, né? O ministro da Agricultura, aquele escândalo da carne fraca lá, tentou contratar médicos veterinários para ajudar na fiscalização. Mas aí tem um corporativismo, eu até acho que eles são bons profissionais, não vou falar mal disso, mas os fiscais agropecuários, eles têm um espírito de corpo Sim. muito grande, E não deixa. ali ninguém mexe. E o Brasil precisa de mais médicos Precisa. fazendo vistoria, tanto que eles... Isso, olha, quando eu tinha cabelo já se comentava que os frigoríficos, como tem que trabalhar mais tempo do que eles são remunerados, Claro. o frigorífico acaba pagando, quer dizer, uma coisa completamente maluca, né? Maluca, não. Tem um Eu acho que sistema essa área de todo. produção é muito legal, Essa área de produção é fantástica. Um E é o país que tem... carro-chefe, é o carro. E eu tento passar isso para o meu aluno. Então, assim, sei lá, 80% do meu aluno não tem vocação ou não quer a área de produção. Então, nós, como professores que trabalhamos na área de produção animal, a gente tenta mostrar para eles a importância. Desde se trabalhar num laboratório, numa indústria, né, desenvolvendo produtos para a reprodução, defensivos, maquinários, tem tanta coisa para trabalhar nessa área, fora o ir a campo. Então, sim, o país precisa muito. E mais ainda, isso é um problema do aluno aqui que a gente tem, é muito urbano. E ele não quer ir para fora. Então, assim, se vai para o Brasil afora, precisa de veterinários qualificados. E eles querem ficar aqui em São Paulo. Todo mundo quer ficar em São Paulo, professor. Vamos ao intervalo, depois já é o último bloco, hein? Nossa. Bem, eu converso com a professora Mayra Ortiz Assunção, ela é professora de Biotecnologia de Reprodução Animal, é isso? Da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, Universidade de São Paulo. Nós voltamos em 30 segundos, até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro, converso com a professora doutora Mayra Ortiz Assunção, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Muitíssimo interessante o que foi abordado até agora, que é essa questão do aluno
E eu imagino que deve ter muita gente aí vendo que está pensando em fazer o veterinário, agronomia, o que seja, né? Mas eu queria falar um pouco da pesquisa. Eu fiquei sabendo, né, que professor na USP tem que ser professor, pesquisador e qual era o terceiro? Extensionista. Extensionista também. Trabalhar na extensão. Extensionista é quem vai leva para o campo as informações. Para a sociedade, que é quem Para a paga, né? sociedade, é. Na área da pesquisa, o que vocês têm feito aqui na área de reprodução, né, que é a tua área? O que você tem feito que pode interessar? Bom, a pesquisa que a gente, porque lá na USP cada professor tem sua linha de pesquisa. Eu trabalho muito com sêmen, com espermatozoide. O Brasil hoje é um dos maiores produtores de embriões in vitro, né? Então se trabalha muito com o ócito, o embrião, e esquece que para formar esse embrião, esse ócito precisa de um espermatozoide. Sim. Então eu trabalho com efeito paterno, né? Então o papel desse espermatozoide na produção desse embrião in vitro. Então já se sabe que o touro, existem todos que produzem mais embriões, e tem todos que produzem menos embriões. Isso não está ligado, vamos dizer assim, às características O seminais. ócito é o óvulo? Não. É, que o nome correto é ócito, porque Ócito, ele ainda é não, só 2E. para entender, você pega o sêmen, o espermatozoide, quando junta com o ócito, Forma é um que forma embrião. só para isso. Isso aí dentro de um laboratório, Sim, que sim, nem o sim. bebê de proveta. Sim, sim. Então a gente pega. Só para Sim. esclarecer. Então esse embrião, ele é formado por esse ósseo e por esse espermatozoide. Então o meu estudo do nosso grupo de pesquisa é exatamente saber quais as características desse espermatozoide que pode originar mais ou menos embriões. Então, hoje, por exemplo, a gente trabalha com um banco de dados de um laboratório comercial. A gente separou os todos que produzem mais e menos embriões e está rastreando. Esses que produzem mais embriões, isso está ligado às suas características, né? Aquela motilidade, vigor, morfologia, capacitação espermática? Não sei. Um outro projeto, não, eu acho que está mais voltado com o DNA, com as proteínas do núcleo desse espermatozoide, com a parte epigenética desse espermatozoide. Então, tem um outro trabalho envolvendo isso. Não, acho que não. Daí, assim, se está envolvido com a parte do DNA desse espermatozoide, com as proteínas nucleares, com a epigenética, que é onde eu estou apostando mesmo, a gente tem um outro estudo vendo quais esses efeitos, se existe uma diferença em genes desses embriões feitos com espermatozoides de alta fertilidade ou com espermatozoides de baixa fertilidade, para saber se eu consigo rastrear vias nesse embrião que eu consiga, né, direcionar isso para esse touro de alta ou de baixa fertilidade. A ideia disso tudo é, tem um projeto até aprovado pela FAPESP, tentar fazer uma equação matemática que a gente coloca todas essas variáveis que a gente está pesquisando. Sim. E então fala, olha, esse sêmen com essas características aqui vai predizer tanto por cento de embriões. Então, assim, eu não quero dizer que esse touro, que às vezes não é tão bom em produzir embriões, mas a genética dele é fantástica. Então, mas você fala para o produtor, olha, pela essa equação matemática, eu vou ter 20% de embriões. Se para ele isso está ok, está ok. Então, isso é bom, é muito aplicável, mas assim, é sempre, toda a minha linha de pesquisa sempre foi voltada no touro, no sêmen, né, a gente chama de atributos espermáticos em relação à produção in vitro de embriões. Não, até porque, pelas conversas todas que eu tenho aqui todo dia, não vou dizer que se sabe pouco dessa coisa reprodutiva. Eu vou fazer uma outra colocação. Falta saber muita coisa ainda. Falta saber muito. Aí num terreno meio... É um show para pesquisador. É né? um show para pesquisador, até porque eu acho, né, vou falar um pouco poético, vamos dizer assim. Isso é assim, a nata, vamos dizer, né, da reprodução, ou da reprodução não, da vida, né, é a reprodução. E a natureza, eu acho que ela é tão sábia, né, e o nosso organismo é tão fantástico, entende? Então, foi
preservado isso da melhor forma, que é a perpetuação da espécie. Então, quando a gente tenta, né, um ajuste fino aqui, parece que a célula dá uma saidinha e a gente está sempre correndo atrás de tentar desvendar esse mistério da vida, né, e não consegue. Então, claro que com as ferramentas hoje em dia, quando eu comecei a trabalhar, era com microscópio óptico, depois veio o microscópio de fluorescência, depois veio as ferramentas in vitro, hoje, né, depois vieram, né, o estudo do genoma, hoje já está proteoma, a epigenética, quer dizer, cada vez mais a ciência está dando ferramentas e a gente não consegue desvendar. Porque eu acho que não é uma coisa. Quando eu consigo mexer em uma, né, parece que dá uma driblada e ele consegue acertar em outra. Então, é um mundo fascinante e assim, eu me aposento, acho que sem E conseguir. sempre, você não vai responder Não, para a não vou. gente de onde viemos, para onde vamos, Não, né? não vou. A natureza tem essa coisa Mas a meio... gente consegue exatamente, olha, tem Sim, mas proteínas muita no coisa... núcleo do espermático. Nossa, que legal, funciona assim. Olha, tem, né, a mitocôndria do espermatozoide funciona assado. Nossa, então a gente vai avançando em Não, e conhecimento. já chegou em muita coisa, já ser Nossa. semi-sexado, um avanço, fertilização in vitro. Claro. Isso não tinha há Não. 20, 30 anos. Não. Isso É um tudo é avanço. graças a essas ferramentas que você está falando. E o potencial que o Brasil tem em relação a isso, né? Então, hoje o mundo está vindo buscar tecnologias aqui. Então, indústrias, né, desenvolvendo toda essa parte da produção in vitro, então, desde ultrassom, placas, equipamentos, etc., surgiram aqui, sabe? É tudo Made in Brasil. made in Brasil e exportando para fora, os laboratórios indo para fora. Então é uma tecnologia que a gente desenvolveu aqui e o mundo está vindo buscar. Professora, nosso tempo já está acabando, tem 2 minutos, acho. O senhor quer fazer aquele seu pedido ao vivo e no ar que o senhor está precisando de uma fazenda? Para pesquisa, para as universidades e os produtores trabalham juntos. Eu acho. Diz aí, depois eu repito e te dou umas Tá dicas. certo. Mas é um projeto, é uma pesquisa? Não, na verdade, assim, o departamento, hoje em dia, né, todos os pesquisadores, até por conta da situação socioeconômica e política atual, mas a gente precisa e busca parcerias. Parcerias com produtores que tenham fazendas, parcerias com laboratórios de pesquisa, parcerias com indústrias. Então, quem tiver com vontade ou interesse em ajudar a colaborar nessas nossas pesquisas e fazer essas colaborações, nos procurem, que será muito útil. A ideia sempre é criar ciência, ajudar a fazer pesquisas que sejam aplicadas no campo, para que a gente possa, juntos, né, alavancar. Tá, e se alguém quiser falar com você, com a senhora, Imagina, professora, você, doutora, eu sou mais velho, mas enfim. Imagina. Tem algum endereço? É o site da USP? O que Pode mandar lá no portal da USP, mas pode mandar no meu e-mail também, se quiser. Veterinária? Tem o portal, tem o site da Dá USP, um daí endereço, então. Você sabe? Não, dá o teu endereço. M de Maria, E de elefante, O de ovo, amor, MEOAA, @usp.br. Aqui não é Edu, não? Não. Quando eu estudei em Palo Alto, na Stanford, Não tá é. tudo Edu. Não, aqui não é Edu. Só aqui que é... Aqui e a USP não tem .com, é usp.br. Muito bem, nosso tempo acabou. Tá certo. Muito obrigado, foi um Imagina. prazer conhecê-la. Você pode voltar quando quiser aqui. Vou te arrumar parceiros. Ai, adoro. Precisam achar gente que tenha vaca para... Depois vocês me ajudam, eles me ajudam. Ótimo. A semana que vem eu vou te mostrar depois que o programa fica num site Tá certo. no YouTube, tá? Perfeito. Muito obrigado, até a próxima entrevista. Até a Obrigado. próxima. Muito obrigada. Gente, é isso. Daqui a pouco, amanhã eu estou de volta. Até lá. Tchau.